O plano diretor é conhecido como a Constituição das cidades, pois ele orienta o uso do solo e planejamento urbano e é fundamental para políticas ambientais, políticas de habitação, acessibilidade, combate a enchentes e muito mais. Obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes e com revisão a cada 10 anos, a prefeitura aqui da minha cidade, São Carlos, está realizando audiências públicas para atualizar o plano atual. E, recentemente, eu participei e pude fazer uma fala na segunda audiência. Entretanto, apesar de ser um caso local, quase tudo o que eu falei serve para todos os planos diretores, pois eu discuto quais são os princípios norteadores do plano diretor à luz das evidências científicas mais recentes, o que deve ser uma audiência pública, entre outros pontos. Bom, se você quer entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está na Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então, se te interessa, fique por aqui, curta, compartilhe para os amigos. Você já fez tudo isso, então vem comigo. Eu faço parte do Formas também faço parte do PSDB. E muita coisa que eu queria falar já foi comentado aqui com os colegas, então eu queria complementar no início para fazer minha pergunta, que essa questão da essência da audiência pública, né? A gente estuda muito isso na universidade, que são 7 níveis de comunicação, que vão desde você só falar e eu te ouvir, e o ideal é quando eles têm um diálogo de verdade, os dois lados se escutam, os dois lados aprendem, os dois lados trabalham juntos. E a gente sabe que é difícil na prática ouvir pessoas, conversar, dialogar mais em dia, e principalmente quando envolve questões técnicas. A gente tem essa visão de que, não, eu sei, eu que estou à frente, mas somos nós, cidadãos, que sentimos a pele os efeitos da cidade. Somos nós que sentimos o que é uma enchente, o que é perder tudo, o que é não ter acessibilidade, o que é não ter um ônibus no final de semana. Então, é super importante a gente ter realmente, a gente ouvir realmente o que a população quer, o que nós queremos. Então, por exemplo, a gente está numa audiência pública hoje, no meio da semana, começou às 6 horas, para quem trabalha até tarde, é quase impossível vir. Eu nem jantei para poder chegar, ainda cheguei atrasado. Então, são coisas que poderiam ser melhoradas. Não sei como foi a organização, eu sei que também o calendário é difícil, eu sei que tudo é difícil. Não é nada, isso não é necessariamente maldade. Mas, por exemplo, a gente não vai conseguir discutir a questão da habitação numa audiência pública. Isso é impossível. É um problema que são complexos, do urbanismo também. Então, por exemplo, seria muito melhor, do meu ponto de vista, você ter audiências públicas para resolver problemas dos bairros. Então, ter uma audiência em cada bairro, depois ter audiências temáticas, mais no centro, por exemplo. E falou-se muito sobre informação, dado, e eu acredito que tudo está conectado. Habitação, meio ambiente, urbanismo, cidades inteligentes, a gente falou aqui de soluções baseadas em natureza, tudo está conectado. Então, para a gente poder fazer qualquer análise, qualquer debate sério, a gente precisa ter os dados antes. Então, eu peço que tudo que foi apresentado aqui, vá ser apresentado nas outras audiências, estejam disponíveis nas redes sociais, para todo mundo ver, para quem não pôde vir também, para nós. Né? Porque, claro, a gente não vai conseguir gravar tudo, né? Está com pressa, cansado, com frio, então a gente precisa ter isso acessível a todos. Né? Todos podemos estudar com frequência. Eu sei que a prefeitura tem dados muito melhores, tem muitos estudos também, então é essencial que entendamos isso em mãos e realmente acessível. Então, enfim, esse seria meu primeiro pedido. E outro ponto importante que a gente falou muito sobre a arborização, vários estudos já apontaram que São Carlos é arborizada, mas há uma concentração muito grande de arborização só nos bairros mais ao norte, normalmente de classe média e classe alta, no centro, universidades. Então a gente tem ali muita contradição. Também foi falado, Araci não é muito arborizado, muitos bairros não são muito arborizados. Foi falado, por exemplo, a questão da área de lazer, né, que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida falou nesse sentido, mas também há muita pouca coisa para jovens, por exemplo. A gente tem o quê? Aquela pista de skate no Santa Felícia, tem um parque ecológico no São Centro. Então, aí a gente fala muito sobre cidades inteligentes, sobre essa questão. Um princípio básico que eu posso ver até na minha pesquisa, é o conceito de adensamento urbano. A gente falou muito sobre isso. A única forma de ter adensamento urbano é se cada bairro ele for autossuficiente, ter um posto de saúde, ter uma área de lazer, tudo acessível. Porque aí menos carros, as pessoas vão viver melhor, como foi falado sobre a questão da psicologia ambiental. E é essencial. Por exemplo, eu moro no centro, tem poucas pessoas morando lá, não tem um posto de saúde ali. Os outros bairros não têm também acessibilidade às vezes, não tem ônibus, ou são poucos ônibus, ou não tem áreas de lazer. Isso precisa mudar. Né? E é claro, um incentivo a prédios, a verticalização, como foi falado, a importância de você ter novas moradias que misturem várias classes, com muito cuidado com a gentrificação. É super importante isso. Só dessa maneira a gente pode ter adensamento, não adianta nada a gente continuar construindo casas só de um andar, você vai aumentar totalmente. Foi falado muito sobre urbanizar áreas que já estão ocupadas, mas creio eu, mas é bom sempre reforçar, precisa ser tratado primeiramente a questão ambiental. Não adianta nada a gente urbanizar uma área que depois a gente vai ter enchente, deslizamento, etc. Você só vai criar um problema e vai ser muito depois. Ainda vai ser impossível de consertar. E o meu ponto aqui, que eu queria trazer de novo, é a questão do centro. Né? Foi falado a questão de estar crescendo em anel, só que a gente precisa, e esse é um problema do país, né? A gente está tendo esvaziamento do centro da cidade. Só que São Carlos, né, construiu o centro em cima do rio. Então, por exemplo, para mim a gente perdeu uma grande oportunidade, né, quando foi a luta lá em prova do calçadão.
Aí vem o lado biólogo, né? Para mim, poderia ter aproveitado, dar aberto ali parte do rio, feito um parque linear, coisa parecida. Sei que é meio louco, mas por que não? Então a gente precisa, quando plano, eu resto de ter uma audiência pública só sobre o centro. Porque o centro que vai decidir se a gente, como a cidade vai crescer. Se a gente conseguir novamente utilizar o centro, povoar o centro, a gente vai ter mais casas, mais lugares para a cidade crescer para dentro, não para fora, como foi dito aqui. Ou seja, não, o centro não tem jeito, ou não totalmente, a gente vai ter que ser para outro lado. Então o centro, ele é central nesse debate sobre habitação e sobre urbanismo. Tá? Então a minha sugestão é a gente ter um debate sobre isso, e claro, alinhando todas as questões ambientais, sociais, e tratando de ter uma cidade realmente inteligente, com cada bairro sendo autossuficiente e acessível. É isso, muito obrigado.